Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículos de 26 a 30. Este texto é o texto que trata aí da ceia do Senhor, uma vez que hoje de manhã, depois da mensagem, nós vamos cear. Mateus 26, do 26 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela leitura que pudemos fazer, por esta manhã tão querida. Nós oramos para que o Senhor, na sua infinita graça, venha mais uma vez abrir o nosso coração e entendimento, para que nós possamos discernir a vontade do Senhor. Cuida de nós, cuida daqueles que já chegaram, os que estão chegando, de qualquer pessoa que ouvirá esta mensagem, que a graça e a paz do Senhor possa reinar em seus corações, possam, ó Deus, abençoar suas vidas. Fale conosco, Pai, com a tua palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Há muitas passagens marcantes, irmãos, nas Escrituras. Você que ama a Bíblia deve estar aprendendo a cada dia a se deliciar naqueles textos que Deus faz nos saltar aos olhos. Quem não crê na Bíblia apenas vai ler como um livro histórico, para descobrir no juízo final que ela não era. Mas aí vai ser tarde. Todavia, você que ama a palavra de Deus, há muitas passagens marcantes na palavra, nas Escrituras. E uma delas é a instituição da ceia do Senhor. Aquele texto que o Senhor nos deu, revelando então como é que deveríamos proceder com esse momento que nós teríamos como igreja, de nos achegarmos em torno da mesa do Senhor, para como família celebrarmos o seu nome e ampliarmos a nossa visão com respeito ao reino de Deus, ao mesmo tempo em que nós nos acolhemos uns aos outros como família, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Por que a ceia do Senhor ela é importante? Primeiro, porque foi o próprio Senhor quem a instituiu. E quando Deus institui algo, irmãos, é porque é importante. Foi Ele que instituiu a família. Família é importante. Foi Ele que instituiu o governo. Governo é importante. É Ele que instituiu. Então é importante. A ceia foi Ele que instituiu. A igreja foi Ele que instituiu. Então é importantíssimo. Nós não poderíamos ter e viver e desfrutar das bênçãos, alegrias e glórias que o Senhor nos dá, se não fosse um benefício que Ele mesmo tivesse proposto, estabelecido para nós. Então é um privilégio. Também porque a ceia foi um prenúncio da morte dolorosa do Senhor. Quando Ele ceou aqui, Ele disse: olha, esse suco, este vinho, não é, por assim dizer, ele simboliza o sangue que vai ser derramado. Era o próprio sangue dele, que seria derramado. Também porque foi o momento em que o traidor se manifestou, que é interessante, né? Na medida que você estabelece compromissos, estabelece alvos, estabelece questões espirituais, o reino das trevas também se manifesta. Olha, quantas pessoas que dizem cotidianamente: pastor, desde que eu comecei a orar mais, jejuar, pastor, desde que eu comecei a me consagrar mais, desde que eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, parece que a tempestade ficou pior. Óbvio, vai ser sempre assim. Veja que quando Jesus instituía a ceia, o diabo trabalhava. E o inimigo se manifestava. Então foi um momento especial, porque o traidor se manifestou também.
E foi o momento em que o Cordeiro de Deus, simbolizado no Cordeiro morto e no sangue aspergido no passado, não é? Declarava uma nova aliança sendo colocada ali a partir daquele momento, onde os pecados que no passado não foram perdoados, porque sangue de bodes e ovelhas não podem perdoar pecados, não é? Mas eles foram vertidos na expectativa de que o Cordeiro morresse, consumando a obra, para que o perdão fosse efetivado. Naquele momento o sangue do Cordeiro lembrado e que haveria de ser derramado efetivamente para perdoar pecados, estava dando os seus passos iniciais ali. Então é um momento muito especial, muito importante. E também esse texto da ceia do Senhor é muito importante, porque foi a última reunião de Jesus com seus discípulos antes do martírio. Daqui ele vai sair para o martírio, para a morte. Eles vão fugir, eles vão dispersar, enquanto que o Cordeiro vai ser sacrificado. Então é um texto, meus irmãos, riquíssimo, maravilhoso, que nós deveríamos ler de quando em quando, em casa, pensativamente, absorvendo as verdades da palavra do Senhor para o nosso coração. Daí para frente a ceia foi instituída, o sacrifício foi feito, e Jesus então estabeleceu essa mensagem que nós deveríamos de celebrar e pregar continuamente. Eu quero destacar hoje 4 mensagens da ceia do Senhor, rapidamente, sem muitas delongas. Talvez você se pergunte, pastor, por que todo mês nós temos que cear? Há igrejas que não fazem todo mês, fazem cada 15 dias. E alguns, mais ortodoxos, fazem até semanalmente. Porque eles querem ter realmente a mensagem da ceia viva, cotidianamente viva, para que eles possam se manter adequadamente na presença do Senhor, de forma digna na presença do Senhor, sempre se lembrando, sempre se lembrando, não é? Das verdades e das mensagens que a ceia traz para o nosso coração, para que possamos ter uma vida digna do nome do nosso Senhor. Vamos pensar nessas 4 mensagens hoje de manhã, que ela nos apresenta. Claro que você já deve ter, não é? E talvez você faça até ligação com outras mensagens que nós já pregamos nesse texto aqui. Primeira mensagem é a seguinte: recorde o passado para aprender a valorizar o presente. Recorde o passado, pensando na ceia, para dar valor ao presente, para valorizar o presente. O versículo 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando nós participamos da ceia, irmãos, devemos recordar, e recordar faz bem. Nossos maiores privilégios foram conquistados por Jesus lá na cruz. Mas antes de ir à cruz, ele ordenou a ceia, e ele explicou o porquê do sacrifício. Então nós precisamos recordar, trazer à nossa memória aquilo que foi feito no passado em nosso favor, para que agora no presente nós possamos valorizar o momento que nós estamos vivendo. Às vezes nós nos esquecemos um pouquinho do quanto foi cara a vida que agora nós desfrutamos. A vida de paz, a vida de comunhão com Deus, a vida de família na fé, a vida de certeza de salvação, a vida da presença do Espírito na nossa vida. Às vezes nós nos esquecemos. Parece que foi tão, entre aspas, de graça, que não custou nada, não é? Então a gente talvez deixe de dar o devido valor. Mas olha, foi caríssimo o preço para você viver o que vive hoje, para você e eu termos a certeza que temos hoje, a esperança que temos hoje. Então nós temos que recordar. Às vezes eu enfrento alguns momentos de dificuldade na minha vida pessoal. E às vezes chega algum mês que eu olho para a despensa no finalzinho do mês, assim, lá pelo dia 27, 28, 29, né? E tem lá só o basicão mesmo. É igual o carro popular, né? Vem o basicão mesmo, e às vezes nem o basicão que eles prometem, né? E aí eu olho aquilo lá, a tendência da gente é dizer assim: puxa vida, eu podia ter mais coisa aqui, não é? Eu podia também ter aqui na geladeira 1 quilinho de carne a mais, eu podia ter isso a mais, aquilo a mais. Mas aí eu me recordo, às vezes, nesses momentos, de uma época na minha vida pessoal, em que a única coisa que tínhamos para comer era feijão e couve que a vizinha dava. E mais nada.
e mais nada. Aí eu penso assim, não, eu tenho mais do que tinha antes, bem mais. Eu não posso reclamar. Então, às vezes, recordar o passado, irmãos, nos ajuda a valorizar o presente. Não é mesmo? Por isso que a ceia foi instituída para isso. Recorde o passado. A morte de Cristo é o resultado do ato humano mais terrível. Querido, nós matamos o Senhor da glória. Foi para vivermos que Ele morreu. Segundo, a morte de Cristo é a evidência do maior amor que pode ter existido e existir. Diz a Escritura, não há maior amor do que este. Não há maior amor do que este. Qual amor? O de dar alguém a vida pelos seus amigos. Ó. De dar alguém a vida pelos seus amigos. Para eu e você vivermos, Ele deu a vida dele. Para nós vivermos. A morte de Cristo é a mensagem da maior vitória que se pode ter notícia. Diz Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, não é? Bem desse jeitinho. E visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Preste atenção, e livrar por meio da morte. Livrar morrendo, livrar ressuscitando. Meu querido, a morte de Cristo é a mensagem da maior vitória que se pode ter notícia. Por isso, quando ele diz, o meu corpo é partido por vós, por amor, tome e coma, mas recorde que aquilo não foi barato, não foi graça barata, aquilo custou caro, custou vida, é preço de sangue, para você ter uma vida hoje abençoada, feliz, para eu e você termos certeza de vida eterna, e gozarmos do privilégio de sermos família de Deus. Recorde o passado, para você valorizar o presente. Nós só somos o que somos hoje, meus irmãos, por um motivo: a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Ele se deu por amor, sem que nós merecêssemos. Recorde o passado, para valorizar o presente. Segunda mensagem da ceia do Senhor, nesta manhã: pense no futuro, para se preparar bem para Ele. Pense no futuro, para se preparar bem para Ele. O versículo de número 26 ainda, ele diz assim, não é? E também aí, nós podemos mencionar, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a expressão até que Ele venha, não é? Até que Ele venha. Aqui ele diz assim, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, o meu sangue. E aí o 29 ele diz assim, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Até aquele dia, eu vou beber com você de novo, um dia, naquele dia. Então pensa, ele está fixando um dia, ele está mostrando um dia, vai chegar aquele dia, prepare-se para ele. Às vezes eu penso que a gente não leva muito isso a sério, esse negócio de se preparar para o encontro do Senhor, porque às vezes a gente liga isso com morte. Pastor, se preparar, me preparar para quê? Para morrer? Também deveríamos nos preparar, não é? Porque afinal de contas, eu e você, com exceção da irmã Terceira, não vamos ficar aqui para semente. Né, irmã Terceira? Do jeito que está, vai num 120, mais ou menos, né, irmã? Então temos que nos preparar, irmãos. Quando participamos da ceia, não apenas recordamos para viver bem o presente, mas também pensamos naquilo que o Senhor prometeu para nos prepararmos para Ele. Meus irmãos, isso é uma mescla de dor, esperança, gratidão, expectativa, amor e serviço. É o esperar do verbo esperançar, não é? A ceia do Senhor nos aponta para um dia em que cada um de nós compareceremos para estar com Ele, na presença de Deus.
A vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal tem feito tantos estragos. A ceia do Senhor é um elo entre as duas vindas, a primeira e a segunda vinda, não é? E a ceia do Senhor nos recorda, é um monumento de nos lembrar e dizer para nós: se prepare para aquele grande dia. E temos que preparar-nos por alguns motivos. Primeiro, a vinda do Senhor é certa. Hebreus 10:37 diz: o que há de vir, virá. E se a minha Bíblia diz, eu creio. Você crê também? Ele virá, então pronto. Ele virá para levar os salvos. E ele vai levar todos os salvos. Vai levar. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Em seguida ele vai dar início à tribulação e grande tribulação neste mundo. Ai dos que ficarem. Olha os ais do Apocalipse, não é? E sabe que às vezes, lendo aqueles ais, não é? Que estão registrados ali, por algumas vezes, quando você está lendo, você tem que parar e fixar o seu coração ali e dizer: ai mesmo, porque é tão triste, é tão doloroso o que vai acontecer lá, e ai daqueles que ouvirem e não crerem. Também, meus irmãos, aquele período vai revelar o anticristo. Aliás, há muitos anticristos no mundo, mas naquele período vai ser bem específico. No entanto, aqueles preparados, aqueles que creram, aqueles que são de Deus, vão receber seus presentes, sua premiação, vão ser recebidos na glória, na presença do Senhor. Promessas serão cumpridas ali, e não há data marcada no nosso calendário. Agora, tem um calendário que está marcado o dia da volta de Jesus. Qual é o calendário? O de Deus. Na agenda de Deus, no calendário de Deus, tem dia e hora marcada. Há quanto tempo estamos desse dia e hora? Não sabemos. O que sabemos temos que pensar. É o que a ceia diz: pense e se prepare, porque aquele dia vai chegar. Então pense e se prepare. Olha, esse ano inteiro os homens estudaram escatologia e como se preparar para aquele dia. Estudaram escatologia e como se preparar para aquele dia. E a frase frase-chave, não é? Foi: quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Pensamos e nos preparamos. Terceira mensagem: examine-se a si mesmo e deixe que Deus examine os demais. É a mensagem da ceia. Examine-se a si mesmo, mas deixe que os demais Deus examine. Não é necessário nós fazermos isto. O versículo 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para remissão de pecados, para perdão de pecados, remissão de pecados. Então, examine-se a si mesmo e deixe que Deus examine os demais. Quando nós celebramos a ceia, não apenas nos recordamos, não apenas nos preparamos, mas também nos examinamos. Às vezes é difícil olhar para dentro, é mais fácil olhar para fora, do lado, para frente, atrás, para alguém. Mas Paulo diz: examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. Não diz para eu olhar para o meu irmão nesse dia. Diz para eu olhar para o meu coração. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. E eu já tive que repreender a mim mesmo mais de uma vez ouvindo mensagens. E de repente a gente está sentado no culto ouvindo uma mensagem, aquela mensagem é tão boa, mas é tão boa para aquele irmão que não estava ali naquela hora, irmãos. E a mensagem está tão boa, puxa, a gente fica pensando assim: puxa, nossa, essa mensagem é aquilo que o irmão tinha que ouvir. Espera aí, o irmão tinha que ouvir? Se o irmão tivesse que ouvir aquela mensagem, meu irmão, Deus teria trazido ele para ouvir. Ou um dia Deus vai cobrar dele, mas é entre ele e Deus. Então, nós não devemos pensar nos outros nesse sentido. Entende? Não nesse sentido, temos que examinar a nós mesmos.
E temos que rogar ao Senhor que fale conosco, que transforme a nossa vida, que mude a nossa vida. Ao invés de examinar e julgar a vida alheia, devo voltar-me neste momento da ceia para mim mesmo, para o meu coração, e julgar-me a mim mesmo, na presença do Senhor. Deus está dizendo, investigue o seu coração. Pode ser que você encontre algumas coisas lá que você nem imaginava, mas que estão lá. Nós não vamos dar contas, irmãos, nesse sentido de examinar a si mesmo aqui na ceia, nesse sentido, da vida de outros, mas da nossa vida diante de Deus. Mas da nossa vida diante de Deus. Romanos 14:12 é enfático, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando a gente trata da vida prática familiar é outra coisa, mas no momento do exame, é cada um examinando o seu coração, a sua vida. Jeremias diz, o coração enganoso é mais do que todas as coisas, e perverso, quem é que o conhecerá? Quem é que o conhecerá? Então nós precisamos lembrar dessa mensagem da ceia do Senhor aí. Examine-se a si mesmo, e deixe que o outro Deus examine. Deixe que o outro Deus examine. E última mensagem, a quarta mensagem da ceia nesta manhã. Agora sim, olhe ao redor e veja a maravilhosa família que Deus te deu. Olhe ao redor e veja a maravilhosa família que Deus te deu. O versículo 33 e 34, não é? Versículos 33 e 34 dizem assim, mas Pedro respondendo disse, ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás 3 vezes, um pouquinho mais, 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Claro, eles não estavam sabendo o que estavam dizendo, mas eu quero chamar a sua atenção para a família que está ali. Apesar deles não estarem completamente sabendo o que eles estavam dizendo, porque eles iram fugir mesmo, Jesus disse isso, mas era uma família. Era uma família que estava ali naquele momento unida. E meus irmãos, a família de Deus, ela é um presente que Ele deu para nós participarmos dela. Por isso que lá em 1 Coríntios 11, versículo 33 e 34 também, ele diz assim, quando vocês comerem o pão e o cálice, esperem uns pelos outros. Vocês são uma família, esperem. Por isso que quando a gente distribui o pão e o cálice, a gente diz assim, receba e aguarde, até que todos recebam. Aí juntos nós vamos dar graça e comer e beber, porque somos uma família. Naquele tempo, irmãos, a ceia era uma grande festa, onde as pessoas faziam um grande junta panela, usando uma linguagem que você conhece bem. E durante essa festa, tinha a cerimônia da ceia. Mas alguns estavam comendo sem pensar nos outros, sabe aqueles uns? Que avançam primeiro na mesa e cata tudo do bom e do melhor, e nem se preocupa com quem vem depois. E muitas vezes a pessoa que catou tudo que não podia, também não vai comer tudo aquilo, porque não vai aguentar. Era o que estava acontecendo lá. Paulo diz, não. Enquanto alguns estão comendo, outros estão passando fome. O que está sendo ensinado aí? Está sendo ensinado, meus irmãos, a igreja a viver unida, pensando uns nos outros. Nós temos que viver assim. Nós temos que caminhar assim cada dia, pensando uns nos outros nesse sentido agora. Não de exame, mas de cuidado, de presença, de amor, não é? De exortação quando necessário. Por quê? Porque o Salmo 133 diz algumas coisas sobre a família de Deus. Primeiro, que a união da família é bela aos olhos de Deus. Escute, uma família unida é bonita, é ou não é? Ô coisa triste é você olhar para uma família que tem 4 pessoas e é desunida. É briga após briga, é xingamento. Você passa na rua, você escuta a panela sendo jogada, não é? Você escuta só gritaria, você não vê aquela família sentando para almoçar junto, é briga atrás de briga. Ô coisa feia, ô coisa triste é uma família desunida. Mas quão belo é você olhar para um lar onde você vê o amor, a compaixão, a união, o zelo, o carinho entre uns e outros ali. Uma casa dividida, meus irmãos, a palavra diz, não subsiste. Família de Deus que se divide não subsiste. Uma hora ela vai sucumbir de vez. A desunião dos cristãos é um gesto de carnalidade, sabia? Está escrito isso na palavra de Deus, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Então, quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar até com a simpatia das pessoas de fora, porque vem a união mesmo, o carinho que uns têm pelos outros aí.
Segundo, a união entre os cristãos traz cura. Você quer ver uma prova disso? Olha o irmão Samuel aqui, ó. Você ficou quantos dias na UTI, irmão? 6 dias na UTI. Mas a igreja estava orando, a igreja, através dos seus representantes, estava visitando, não é? A igreja estava regando os pés do Senhor com as suas orações, mandando mensagens, e pela graça do Senhor, nosso irmão está aqui hoje de manhã. Mas não é só nesse sentido, também é no sentido de cura espiritual. Quando a igreja ama de verdade, quando a igreja se autoexamina e cuida dos outros, então você vai vendo pessoas sendo trabalhadas pelo poder de Deus, pessoas sendo salvas, reconciliadas, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. A união entre os irmãos, meus irmãos, ela traz cura, diz o Salmo 133, 2. Também a união entre os irmãos, ela restaura, e restaura mesmo. É o que diz o Salmo 133, versículo 3. Restaura a alma. Olha, quantas são as vezes, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, com certeza aconteceu com você, a gente sai de casa no domingo e você passou uma semana atribulada, ou então você estava saindo de casa, aconteceu um caos, um problema, recebeu uma notícia, e aí o coração fica agitado, a alma fica angustiada, os pensamentos aceleram, e a gente vem para o culto. Porque não há melhor lugar do mundo, especialmente nessas horas, do que o culto, né? Mas quando você participa do culto, adora o Senhor, e você recebe um abraço dos irmãos, recebe um abraço dos irmãos, e aí você ouve a palavra de Deus, e você canta ao Senhor, parece que é outra pessoa que sai do culto, não é mesmo? Quantas vezes já aconteceu isso? Se a pessoa quer que Deus fala com ela, é assim que acontece. Restaura a alma o culto ao Senhor, a comunhão entre os irmãos, a união entre os irmãos, e claro, ela é muito abençoada, essa comunhão. O Salmo 133, versículo de número 3 diz isto, ela é tremendamente abençoada, não é? Deus abençoa que na medida que nós somos unidos, a igreja cresce, a igreja amadurece espiritualmente, o relacionamento melhora, nós vamos aprendendo que nós temos irmãos e irmãs que são amigos de verdade, para todas as horas, para todos os momentos, não é só na hora da alegria não, é especialmente na hora da tristeza. Temos uma família que está ao nosso lado em todo o tempo. Irmãos, olha, eu aqui em Campinas só tenho minha esposa e meus filhos, e o Arielso e a Gisele, né, que são parentes de carne mesmo. Fora disso, eu não tenho um parente de carne. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, apesar de amar meus parentes, minha família de carne, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês na minha vida são mais do que suficiente. Eu tenho pais aqui, eu tenho mães aqui, eu tenho irmãos e irmãs que carinhosamente, cuidadosamente me tratam muito, muito, muito melhor do que eu podia imaginar. É a família de Deus, meus irmãos, é a família de Deus. Esta união, ela é abençoada, ela é curadora, não é? Ela é restauradora mesmo. Então ela é abençoada. E a gente precisa aprender a viver isso cada dia, para a gente não ser como aquele casal. Havia um casal, eles tinham 2 filhos, e aí morreu a vovó, ficou só o vovô. E ele já era bem de idade, estava com um pouco de Alzheimer, e não tinham para onde levá-lo, levaram para sua casa. Mas os dias foram se passando, e na mesa da cozinha ali, quando eles iam jantar juntos, almoçar, o vovô, não é, todo tremendo, aquela dificuldade, derrubava o suco, sujava toda a mesa, e aquilo foi causando uma certa, não é, coceira no casal assim, especialmente a irmã, aquela toalha limpinha que ela tinha colocado, e aquilo foi... Eles tiveram uma ideia, arrumaram uma mesinha pequena, com uma cadeira pequena, e colocaram no canto da cozinha assim. Então quando chegava a hora do almoço e o jantar, o vovô ia para lá, e a família ficava ali. Com o tempo eles também tiraram o prato, né, de cristal ou de louça, e fizeram uma cumbuca de madeira e deram para o velhinho comer lá. E quantas vezes aquele velhinho ali, à margem mesmo, comia com lágrimas descendo no rosto. Uma solidão tremenda, rejeição, dor de ser colocado de lado, né? E não podendo fazer nada. Certo dia o pai
saiu na varanda de casa assim, o menino estava com uma peça de madeira e trabalhando. E o pai disse assim para ele: o que você está fazendo? Um prato. Um prato? É, um prato, papai. Igualzinho do vovô. Aliás, vou fazer 2. Ah, é? 2 pratos? Puxa, que legal. O do vovô não está bom? Não, o dele está bom, papai. Estou fazendo 2, é um para você e um para a mamãe. Quando eu crescer, tiver minha esposa e vocês forem morar comigo, daí eu já tenho os pratos para colocar vocês de lado lá na mesa e dar os pratos para vocês comerem também. Naquele dia, aquele pai parou para recordar, parou para pensar no futuro, parou para examinar o seu coração e parou para pensar em quem estava à sua volta. Conversou com a sua esposa, chamaram o vovô, pediram perdão a ele, disseram: pai, nós pecamos contra o Senhor, nunca deveríamos ter feito isso, tanto que o Senhor fez pela gente, e agora a gente colocar o Senhor de lado, perdoe-nos, pai. Pegaram aquele prato de madeira, jogaram fora, aquela madeira desfizeram e trouxeram um vovô ali para a mesa, e nunca mais nenhum copo de suco ou o resto de feijão que caía foi problema. Agora eles tinham descoberto, não é? Descoberto que, na verdade, irmãos, a família é tudo de melhor que nós temos, e que nós temos que aprender a olhar para ela e cuidar bem. A sua família cristã é tudo de melhor que você tem nesse mundo, sabia? E às vezes, em algumas situações, é até melhor do que a família de carne. Então nós temos que lembrar da mensagem do Senhor. Olhe ao seu redor e veja a família maravilhosa que Deus te deu. Valorize cada irmão, cada irmã. Cada pessoa que chega nova convertida é um filho que Deus está acrescentando na família. Se regozije, se alegre. Vamos ter o culto de batismo? Vamos nos regozijar. Deus tem acrescentado, irmãos, filhos da sua família, nossos irmãos. Que alegria, que privilégio, que bênção. Eu termino. A ceia não é uma cerimônia morta. Ela é viva. E ela traz suas mensagens marcantes para nós. Recordemos o passado para valorizar o presente. Pensemos no futuro para nos prepararmos para ele. Examinemos-nos a nós mesmos antes de comer a ceia. E deixe que os outros Deus examina. Olhemos ao nosso redor e nos regozijemos pela maravilhosa família que Deus nos deu. E sabe, irmãos, quando a gente ama a família, até a maneira como a gente vai falar com as pessoas, a gente fala com cuidado. Com cuidado mesmo, em qualquer situação. Não é de qualquer jeito. É com cuidado, é com responsabilidade. Será que nós podemos ouvir esta manhã a mensagem quádrupla, não é, da ceia, e ouvindo, deixar que ela entre no nosso coração e molde a nossa forma de viver? Apocalipse repete uma frase muito interessante várias vezes. A frase é a seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a mensagem da ceia, hoje dividida em 4 partes. Ouça e valorize a família que Deus te deu. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por esta manhã nós podermos ter a bênção de nos reunirmos aqui como família do Senhor. E podermos nos alegrar em Ti. E podermos cultuar o Teu nome. E podermos, ó Deus, realmente Te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado. É um grande privilégio. Senhor, nós só podemos ter essa bênção hoje porque no passado o Senhor pagou um alto preço. Senhor Deus, nós podemos nos reunir hoje lembrando que aquilo que estamos fazendo aqui, um dia vamos fazer no reino do Senhor, com o nosso Senhor presente. E vamos fazer com a grande família que o Senhor nos deu. Família esta, que nós devemos amar e cuidar. E cuidamos, quando em primeiro lugar cuidamos da nossa própria maneira de viver. Procurando ser exemplo, modelo do rebanho. Tendo uma vida exemplar, fiel, zelosa e de boas obras. De maneira que os demais irmãos possam olhar para nós e se espelhar. E assim nós vamos cuidando uns dos outros. Ensina-nos a amar uns aos outros, Pai. E a valorizar as bênçãos do Senhor derramadas. Eu aproveito este momento, Pai, para pedir ao Senhor a Tua bênção para a ceia que nós vamos ter em sequência. Obrigado por termos esse privilégio este ano várias vezes
É muito bom podermos trazer à nossa memória aquilo que é a verdade e nos enche de esperança. Oramos para que o Senhor nos dê um bom momento de ceia agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe através da sua rica e preciosa palavra.